Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira. Hoje estamos a segunda-feira, dia 23 de outubro do ano 2023. Somos gratos a Deus por este novo amanhecer. Somos gratos a Deus por este novo dia. Chovendo muito aqui na cidade de Caciqui hoje. Estamos com chuvas, com a temperatura aproximadamente entre os 23 e 24 graus. E nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que hoje estaremos às 9h30 da manhã na Rádio Pentecostales Apostólicos. 9h30 da manhã estaremos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Você pode baixar essa rádio ou pode ouvir a programação da rádio através do próprio Facebook. Você vai ali, coloca ali Rádio TV Pentecostales Apostólicos e vai aparecer ali, você vai clicar e vai poder ter uma programação variada no seu dia em referência à palavra de Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, queremos compartilhar esta palavra de uma maneira simples, como nos caracteriza e como caracteriza também a página do Ministério Vindos do Pai. Nossa intenção é levar uma palavra de Deus que seja clara para você, para que você possa entender e tirar proveito da palavra do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas correm detrás de revelação, detrás de profecias, quando temos a profecia mais segura, que é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos no capítulo número 1 do livro de Reis. Estamos no capítulo número 1 do livro de Reis, que é uma história que nos fala de uma família, a família do rei Davi. Aqui vamos encontrar, neste capítulo número 1, vamos encontrar conspiração, amor, alianças, traição, enfim. Tudo isto nós vamos encontrar neste capítulo número 1 de Primeira de Reis. E nós paramos no versículo número 8, onde diz o seguinte: estamos falando de Adonias, o filho de Davi, que se aproveitou da oportunidade que Davi estava enfermo, para então autoproclamar-se rei. Ele não esperou o tempo no qual ele poderia proclamar-se rei. Ele adiantou o processo. Muitas vezes nós estamos adiantando também o processo de Deus nas nossas vidas. Nós queremos dar o passo além daquilo que nós podemos ou poderíamos alcançar. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Caciqui. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Algumas vezes nós queremos acelerar o processo de Deus nas nossas vidas, ou deixar de lado a santa, perfeita e agradável vontade de Deus e tentar fazer a nossa própria vontade. É o caso de Adonias. Adonias, ele quer fazer a sua própria vontade. Seu pai é rei, ele é um príncipe de Israel, mas ele não estava conforme com isso. Ele não estava conforme com isso. Ele queria ir além. A palavra de Deus diz que ele se exaltou, que ele quis, através do seu orgulho, da sua vanaglória,
ocupar um lugar que não estava predestinado para ele. Aquele lugar era para o seu irmão Salomão, não para Adonias. Mas ele não se importa com isso. A ambição estava falando mais alto. A ambição estava falando mais alto. Bom dia, nossa irmã Berna e Valéria, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã. E diante destas circunstâncias, o versículo número 8 vai nos dizer: porém, Sadoque, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joaida, e Natã, o profeta, e Simei e rei, os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. Adonias vai selecionar um grupo. Aqui também está chovendo e chovendo muito, constantemente. É praticamente toda a região que está chovendo. Até terça vamos ter chuva, depois vai calmar um pouco. Então, meus amados, ele se reúne para ele 50 homens perversos, de dudosa reputação, homens rebeldes, homens que praticamente não tinham temor a Deus. Vem ele então a levar um capitão, um dos valentes, um dos homens de Davi, que se chamava Joabe, que estava com certos problemas com Davi. Tal assim que Davi, quando entrega o trono para Salomão, ele fala para Salomão que uma das atitudes que ele vai ter que tomar quando assuma o trono vai ser justamente tirar a vida de Joabe. Mas ali estava Joabe, ali estava Seruia e Abiatar, sacerdotes rebeldes, sacerdotes que não se sujeitavam às autoridades. Sempre digo que o ser humano ele é igual em toda a trajetória da história da humanidade. O ser humano ele continua sendo o mesmo, com os mesmos desejos, com as mesmas ambições, continua sendo os mesmos, desde Adão até os dias de hoje. A partir do momento que o pecado entrou sobre a face da terra, entrou a soberba, entrou o orgulho, a altivez, a inveja também entrou. A inveja é um dos sentimentos mais perversos que podem existir, pois por inveja o homem é capaz de matar. O ódio tão grande que tinha Adonias, talvez com respeito a seu pai e a seu irmão Salomão, que ia assumir o trono. As intenções de Adonias eram poder tirar a vida de Salomão e todos aqueles que pudessem reclamar o trono. Nós vamos ver na história bíblica que tem uma mulher perversa, terrível, que chega a matar a seus próprios filhos, seus netos, sua geração, para ela poder permanecer no trono. Estamos falando de Atalia, uma mulher perversa, que não se importou por o mal que causou para a sua própria família. Assim como também vamos ter reis bons, tanto em Israel, depois da divisão do reino, como também em Judá. Temos o caso de Ezequias, foi um homem que reformou o templo, que restaurou o culto, enfim. Temos reis bons. O caso de Davi governou com justiça. Salomão, no começo, foi um bom rei,
Depois ele foi se corrompendo através da idolatria, das alianças erradas que ele foi fazer. Nós temos que ter muito cuidado para quem prometemos e com quem fazemos aliança. Aqui o capítulo número 1 fala também de uma promessa, que nós não encontramos essa promessa nos livros de Samuel, nem em 1ª nem em 2ª de Samuel. Mas Davi, quando vai falar com Batseba, que é aquela mulher a qual ele tomou para si esta mulher, matando ao seu próprio esposo, ou melhor dito, mandando matá-lo, quando manda que ele vá ali bem para a frente da batalha, para que ele esteja ali, para que ele venha morrer. Bom dia, nosso irmão Jorge, lá na cidade de Artigas, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, que Deus abençoe, que Deus derrame da sua graça sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu ministério. Estamos novamente com um princípio de gripe aí na volta, já estamos medicados, mas a gripe está aí, anda aí constantemente nós rodeando. Então, meus amados, famílias têm seus defeitos. E a Bíblia não esconde os defeitos das famílias. E a família de Davi era uma família com sérios problemas. Muito obrigado, meu irmão. Sérios problemas tinha a família de Davi. Se nós começamos a fazer uma retrospectiva da família de Davi, começamos a estudar um pouquinho a família de Davi, vamos encontrar que até um estupro existiu dentro da família de Davi, entre seus filhos, um assassinato de um dos seus filhos por outro filho dele. Estou falando de Absalão, de Amnon e de Tamar. Os que conhecem as histórias bíblicas vão entender. Isto aconteceu na família de Davi. Agora nós temos Adonias, que era irmão menor de Absalão. E ele também quer tomar algo para ele que não corresponde. O que acontecia com a família dos monarcas de Israel? Principalmente neste caso de Davi. Davi tinha várias esposas, é o que nós chamamos de poligamia. Isto fazia com que ele tivesse subfamílias. Então ele não era um pai presente, ele não podia estar em todas as casas, porque suas esposas, elas tinham seus quartos, suas habitações separadas umas das outras. Quando o rei mandava chamar alguma delas, elas vinham, mas o rei também tinha as suas preferidas. E os filhos das concubinas do rei, não podiam ser aspirantes ao trono. Então aí também já temos outro problema. O rei tinha suas esposas e as suas concubinas. Isto era por alianças militares ou por desejo carnal mesmo, mas isto acontecia na antiguidade. E o rei Davi era um destes homens que praticou justamente isto. Então Adonias matou ovelhas e bois e gados gordos junto à pedra de Soelete, que fica junto a Enrogel, e chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do reino. Porém, a Natã, o profeta, e Benaía e os valentes, e Salomão, o seu irmão, ele não chamou. Excluiu. Aqui tem algo interessante que nós podemos aprender para os nossos dias de hoje. A corrupção, a malicência, o desejo pelo poder, ele continua sendo o mesmo desde sempre.
Assim como Adonias fez esta festa, ali a palavra de Deus diz, junto a Rogel, o que era ali? Era um poço, era um lugar onde tinha água, era um lugar onde tinha sombra. Quando se fazia alguma festividade na antiguidade, e buscavam justamente esses lugares para fazerem as suas festividades. Isto que fez Adonias, também nós vemos ser feito hoje, nos nossos dias de hoje. Quando pessoas pretendem assumirem uma posição no governo, elas vão adulharem as pessoas, vão acariciar o ego das pessoas, vão prometerem coisas que logo eles não vão cumprir, vão oferecerem festas, dinheiro, bens, e as pessoas vão venderem o seu voto, muitas vezes até por uma simples lata de cerveja. Isto nós vemos nos nossos dias de hoje. Mesmo que a legislação brasileira proíba isto, nós sabemos de que muitos políticos, quando estão nas suas campanhas, eles pagam conta de água, pagam contas de luz, pagam o gás, pagam isto e pagam aquilo. Porém, logo depois que eles assumem o poder, eles vão esquecer do povo, que foi o que colocou eles ali. Isto acontece em todo lado. Ontem teve uma eleição na Argentina, que tudo indica vai ter uma segunda volta. Próximo ano vai ter eleição no Uruguai. Enfim, então aí já vamos começar a ver, a enxergar o desejo, a ânsia de poder de alguns homens, que não medem esforço para poder chegar no poder. Mas voltando para Adonias, ele não convidou a Salomão. Porque Salomão era o indicado ao trono. Salomão não estava na sua lista de convidados. Salomão estava nessa lista daqueles que seriam mortos depois que ele assumisse o trono. Natã, o profeta, não estava ali tampouco. Natã foi aquele profeta que denunciou para Davi, que levou a palavra de Deus para Davi, quando ele adulterou com Batseba. Esse profeta de confiança do rei Davi. Profeta Natã, quando ele ficou sabendo tudo isto, ele foi então falar a Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: não viste que Adonias, o filho de Agite, reina e Davi, nosso Senhor, não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possa salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Então, esta mulher estava correndo risco de morte. Veja o que o egoísmo, o orgulho, a inveja pode fazer. Adonias era filho do rei. Não era filho de Batseba, claro, era filho de Agite, outra mulher. Mas Salomão era seu irmão por parte de pai. Batseba era a mãe do seu irmão, mas ele desejava, ele queria a morte de Salomão e da mãe de Salomão, para que ninguém viesse reclamar o trono que ele iria usurpar. Agora, sabemos que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Se isto não acontecesse neste momento, talvez iria acontecer logo, quando Salomão estivesse no trono.
Não tem absolutamente nada oculto que não vá a ser revelado. Deus conhece os nossos corações. Salmo número 139 nos dá uma clara perspectiva de quem é realmente Deus. Que Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar e Ele tudo pode. Esse é o nosso Deus, um Deus poderoso. Agora, vai então assentar-se Adonias no trono. Tinha 50 homens, mais os convidados da casa do rei, mas os profetas vendidos que estavam com Adonias, mais os profetas vendidos que estavam com Adonias. Estes homens estavam com Adonias, vendidos para estar ali juntamente com ele. E Adonias se autoproclama rei. Eis que o profeta manda Betsabe falar com o rei. Betsabe vai fazer lembrar ao rei Davi. Ele já está enfermo. Ele tinha aproximadamente uns 60 anos, mas ele vai viver um pouco mais. Isto é uma questão de grande debate no mundo teológico, de quantos anos teve depois ali o rei Davi da sua enfermidade. Vai Betsabe falar com o rei, vai reclamar aquela promessa. Você já ouviu aquela palavra? Melhor é não prometer que prometer e não cumprir. Às vezes, nós somos muito rápidos em prometer algo. Quando nós prometemos algo para uma pessoa, ela vai criar uma expectativa, não é verdade? Ela vai criar uma expectativa. Quando nós não cumprir aquilo que nós prometemos, aquela pessoa vai se sentir decepcionada, principalmente com aquele que prometeu e não cumpriu. Nós temos um exemplo claro de amizade de Davi e Jonatas. Aquela aliança, aquele pacto de amizade que eles fizeram, vai ver ser refletido anos mais tarde, quando Davi se interessa por Mefibosete, o filho de Jonatas, e o traz para a casa do rei. Davi era um homem que cumpria aquilo que ele prometia. Agora, ele, logicamente, aqui o profeta diz que ele não estava sabendo daquilo que estava acontecendo com o rei. Agora, Davi também ele deixou muito que desejar no que concerne a administração da sua família. Nós falávamos que existia um estupro, mas ele não tomou nenhuma atitude contra Amnon, que foi o que estrupou a sua irmã chamada Tamar. Sim, ele se quis buscar um castigo para Absalão, quando Absalão matou ao seu irmão Amnon em represália, em vingança por aquilo que ele tinha feito com a sua irmã. Tinham passado-se já 2 anos disso, e ele veio matar o seu irmão. Com isto, Absalão teve que ser desterrado de Israel. Se foi de Israel. Logo, quando ele volta, ele vai também fazer uma rebelião contra o seu pai. O reino de Davi foi um reino que não teve muita paz. Desde que ele foi ungido, ele foi perseguido por Saul. Foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E agora está tendo uma nova rebelião dentro da sua própria casa. O que estava acontecendo ali na casa de Davi? O que está acontecendo no reino de Davi? O que está acontecendo?
é que Davi deve ter delegado muita autoridade. Davi não tomou firmeza em suas decisões no que respeita à sua própria família. Agora Adonias está para reinar. Betsebe foi até o rei na câmara e o rei era muito velho. E Abisai, a sunamita, ministrava ao rei. E Betsaba se curvou e prestou reverência ao rei. E o rei disse, o que tu queres? E ela disse, meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo, certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim. E ele se assentou no seu trono. E agora, eis que Adonias reina. E do rei, meu senhor, não o sabe. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, o capitão do exército, mas Salomão, teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, o rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que, enquanto ele ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. Agora está aqui a reclamação, o pedido, o cumprimento daquilo que ele tinha prometido para Betsebe. Não prometa se não vai cumprir. Não esqueça das suas promessas. Não esqueça das suas promessas. Quando fazemos uma promessa, nós devemos de cumprir. Talvez Davi, por a sua própria enfermidade, pela sua dor, ele tinha esquecido. Mas, aproveitando esta situação, alguém dentro da sua própria casa estava tirando proveito da situação. Vigie, ore por os seus familiares, ore por o seu esposo, esposa, filhos, netos. Seja uma pessoa que interceda pelos seus familiares, para que nada de mal venha acontecer sobre suas vidas. Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu quero orar por cada família, meu Deus, que aqui estão representados. Estamos começando, Senhor, uma nova semana. Eu quero pedir-te, Senhor eterno, por cada uma destas famílias, Senhor, que estão aqui representadas, meu Pai. Senhor, que Tu venhas abençoá-las, que Tu venhas derramar da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade sobre elas, ó Pai. Meu Deus, guarda e protege, Senhor amado, as famílias. Dá uma semana abençoada, meu Deus. Dá sabedoria, dá graça, para que possamos administrar as nossas famílias, levando-as, ó Deus, pelo caminho da salvação, sem desviar-nos nem para a direita, nem para a esquerda. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.